Dominar o Shaori é o caminho para derrotar Miyamoto Musashi. Isso é uma máxima que Hetsu Kaiô sabia muito bem e ele justamente treinava com Terada para desenvolver o seu Shaori. Mas galera, vamos ser sinceros aqui. Uma coisa é se desenvolver com Terada, um faixa preta karateka que é forte sim para padrões humanos, mas está longe de estar entre o nível dos mais fortes do mundo de Baki, e muito menos ainda se comparado ao nível de Miyamoto Musashi. Foi então que Kaku Kaiô retornou e contou as capacidades do Shaori. Por mais que um ser humano treinasse seu corpo para resistir a estocadas de uma lança, para aguentar pancadas de pedras, madeira e ferro, existiam oponentes que transpassavam a parede que o usuário construiu no próprio corpo. Era aí que o Shaori entraria. Abrindo mão da sua constituição física, o usuário do Shaori conseguiria ser como uma pena que nega o conflito com leveza. O Shaori era capaz de negar vento, um projétil e até mesmo um míssil. No fim da explicação, Hetsu Kaiô mais do que nunca soube que era aquilo que ele precisava para ir além e vencer esse combate de vida ou morte. O vídeo de hoje começa com Kaku Kaiô no Shinshinkai. Lá ele dizia: "O estilo de duas espadas não é algo que apenas Musashi pode fazer." O mestre começava a fazer uma demonstração e no processo Katsumi pensava: embora ele esteja segurando as mesmas espadas, algo parece diferente. Pode ser uma sensação de simplicidade, como se cada pensamento fosse colocado em uma única lâmina, quase como se ele tivesse ficado estático enquanto ainda se move. Parece mais a dinâmica de ser um esporte. Talvez seja pelo fato de esses movimentos serem baseados nas artes marciais chinesas. Kaku Kaiô colocava a ponta da lâmina no chão, saltava numa cambalhota e parava com as pontas do pé. Ele sorria e voltava a dizer: "Independente da nitidez do ataque, você deve receber o ataque com alguma elegância. Tenho certeza de que isso é uma coisa nova para o karatê ouvir, mas é uma velha história da China que ainda está sendo contada até os dias de hoje. A história da luta entre uma garça e uma cobra. Graças a essas lutas, várias dicas inspiradoras foram contadas. Os ataques de seu bico foram capazes de acertar com precisão a cobra, e cada ataque frustrava a cobra, até que ela atacou com raiva, mas batendo as asas graciosamente, ele foi capaz de se esquivar e tornar o ataque inútil, e logo depois disso, a luta acabou. Mas isso não é nada bom. Porque se tudo isso é elegante, a luta se tornaria uma dança simples de elegância. E não importa o quão graciosa seja a dança. Dança é sempre uma dança. Sempre será cortada por uma espada. Hetsu, por favor, se levante." Hetsu assim fazia e o velho mestre continuava dizendo: "Agora eu preciso que você flutue. Flutue ao redor como uma pena. Mergulhe completamente." Hetsu absorvia aquelas palavras e pensava com os olhos fechados. "Se torne uma pena." Kaku Kaiô alertava: "Se você for cortado pela minha espada, você vai morrer para Miyamoto Musashi." Hetsu parava de suar, abria os olhos e dizia: "Quando o senhor estiver pronto." A cena cortava para a residência de Mitsunari Tokugawa, onde Musashi estava com a espada Tesouro Nacional Kuritora. E vendo o mesmo parado, Tokugawa comentava consigo mesmo: "É quase como uma pintura! Mas que tipo de treinamento ele está fazendo?" Nessa hora, uma folha se desprendia da árvore. Musashi não esboçava reação alguma, mas aguardava. Ele escutava o vento guiar a folha de um lado para o outro, até que de repente ele levava a mão até a bainha, sacava e cortava. O alvo era a folha, cortada ao meio perfeitamente. Musashi puxava a lâmina para a lateral, pisava para o lado, carregava e cortava horizontalmente. Ao ver as 4 partes da folha voando ao vento, Tokugawa se surpreendia. Em seguida, Musashi voltava a espada para a bainha. O espadachim continuava com seu olhar de paisagem e Tokugawa estava perplexo. Já Musashi dizia: "Isso é quase aceitável, mas terá que servir por enquanto." A cena cortava para Katsumi Orochi, que pensava suando frio. Se tornar uma pena. O significado por trás dessas palavras, e pensar que poderia ser isso na prática. Mas o que diabos está acontecendo aqui? Será que esse treino vai dar certo mesmo? Podíamos ver muito sangue pingando no dojo. Hetsu Kaiô estava repleto de cortes e suando bastante. Ele respirava ofegante até que fechava a cara e aguardava o mestre à sua frente. Preocupado, Katsumi divagava: "Mas como? Como isso é possível? Isso vai dar certo?" O velho mestre dizia: "Ó gênio Hetsu Kaiô, fique bem na minha frente, parado.
Kaku pisava firme e avançava, em seguida carregava a espada e cortava na horizontal. Em câmera lenta podíamos ver o corte vindo vagarosamente. A espada entrava em contato com a pele de Hetsu, mas na mesma hora ele girava. Katsumi pensava no mesmo momento: droga, ele foi cortado. Hetsu ia terminando de girar, desacelerava com a ponta do pé e finalizava entrando em guarda. No seu corpo não tinha corte, apenas a marca da lâmina em contato com a pele. Surpreso, Katsumi concluía mentalmente: não, ele não foi cortado. Mas o que diabos? É a primeira vez que eu vejo algo assim. O mestre Kaku Kaiô desmanchava sua guarda e dizia: não foi apenas uma vez, não foi apenas 2 vezes, não foi apenas 3 vezes, mas ele fez isso mais de 4 vezes. Ele se tornou uma verdadeira pena. Ó gênio Hetsu Kaiô, você foi muito bem. Hetsu juntava suas pernas, cumprimentava o mestre e ao lado Katsumi e Terada respiravam aliviados. Aquele treinamento sinistro supostamente havia terminado, porém Kaku continuava dizendo: você tem que avaliar seus sentimentos, Hetsu Kaiô. Você tem que avaliar com os seus olhos. Kaku Kaiô nessa hora posicionava sua mão na espada que estava nas costas e cortava exclamando: em vez de ir contra a esgrima, você tem que mover com ele com todos os seus sentidos. Hetsu Kaiô novamente desviava e Kaku dizia: se torne uma pena. Deixe suas pernas se tornarem o vento. Deixem suas mãos se tornarem o vento. Todos os seus 5 sentidos precisam se tornar o vento. Quando Hetsu Kaiô terminava de girar, Kaku abria os braços e abraçava. Em seguida dizia orgulhoso: sim, é esse corpo quente. Você completou o Shaori, ó gênio Hetsu Kaiô. Katsumi e Terada olhavam aliviados, só que de repente alguém entrava dizendo: oh, uma habilidade tão leve. Kaku e Hetsu olhavam, Katsumi e Terada se surpreendiam e viam Motobi Zouki questionava: você vai mesmo enfrentar a lâmina de Musashi com isso? Katsumi se levantava e dizia: Motobi, é você? Seja bem-vindo ao nosso dojo. Motobi ignorava a recepção e se aproximava dizendo: 4.000 anos da China. Serão absurdamente inúteis contra ele. Kaku Kaiô encarava ao ver que seu eu estava sendo menosprezado e a cena cortava para 1, 2, 3 folhas sendo cortadas. Era Musashi que treinava. Podíamos ver um passarinho cantando até que ele voava e uma pena ia caindo vagarosamente. Musashi prontamente levava seu olhar e num piscar de olhos ele cortava a pena. Ou melhor, cortava o que o Shaori pretendia ser como uma pena. Na hora, Tokugawa travava, em seguida a cena cortava para Tokugawa, olhando para sua espada Kunitora. Lá ele comentava: essa espada, há muito tempo eu não a pegava. Ela é uma espada longa e muito pesada. Não é algo que você possa carregar facilmente, mas mesmo assim, é capaz de se mover a uma velocidade onde o olho humano não pode ver. Tokugawa guardava a espada, virava para Musashi e questionava: certo? Musashi sorria e respondia: senhor Tokugawa, qualquer coisa pode se mover mais rápido do que o olho humano, se feito pelas mãos certas. O segredo encontra-se na cintura. Você corta com a cintura, tira a energia da vossa cintura, e então com um único dedo na espada, tudo o que precisa fazer é mover tudo em harmonia. E então nada há, nada que você não possa cortar. Voltávamos para Motobi, que dizia: senhor Hetsu Kaiô, esses seus movimentos no final do dia são apenas acrobacias extravagantes. Você realmente acha que bastará enfrentar um mestre espadachim apenas com isso? Hetsu não respondia, apenas encarava e Kaku Kaiô entrava na conversa dizendo: bem, parece que temos uma pessoa aqui que usa o estilo japonês de luta Furuki. Ou devo chamar como você, estilo Motobi de Jujutsu? Motobi fechava a cara e Katsumi Orochi pensava surpreso: mas o que diabos? Com apenas um olhar ele descobriu o estilo de luta do Motobi. Esse velho é um monstro. Kaku Kaiô continuava dizendo: e você, um usuário de luta Furuki, está dizendo que há um problema com o meu conselho referente ao Shaori? É isso? Motobi respondia: é impossível, mesmo se for a China.
Há um limite para a sua compreensão do que realmente é a guerra. Um confronto onde no final é preciso morrer. O nível de seu oponente ou a situação não importa. Essa era a dura realidade daquela época. Se você fosse comparar isso às artes marciais modernas, fica claro como o dia que as dimensões desses mundos são completamente diferentes. E mesmo que faltem peças, esse espírito foi transmitido à nova geração. Mas ainda seria imaturo. Se você comparar com a velha geração de antes das artes marciais, a única maneira de vencer essa velha geração é se tornando ela. Kaku Kaiô, Hetsu, Katsumi e Terada se surpreendiam com aquelas palavras, até que Hetsu finalmente quebrava seu silêncio questionando. Eu compreendo, mas o que você quer que eu faça? Otobi respondia prontamente. Não lute com ele. Mesmo em uma luta corpo a corpo regular, os riscos são altos demais. Dessa vez você enfrentará Miyamoto Musashi, que usará uma katana. Você teria uma melhor chance de vencer se tivesse usando uma metralhadora. Hetsu Kaiô alertava. Motobi, não tolerarei mais insultos. Motobi respirava fundo e dizia. Hetsu, ele vai cortar você. Ele vai cortar até mesmo a metralhadora que eu sugeri. E ele vai cortar você, mesmo que você seja como uma pena. Hetsu questionava. Então o que você quer que eu faça? Motobi respondia. Ora, por que você não derruba esse velho Motobi parado aqui na sua frente? Novamente, todos se surpreendiam com aquelas palavras, pois era claro como água que o nível de Hetsu Kaiô estava muito além do de Motobi, então Hetsu questionava. Te derrubar? Motobi, você percebe o que está dizendo? Eu tenho lutado com pessoas que estão acima do seu nível. Minha resposta pode ser indelicada, mas não vejo o propósito por trás dessa sua oferta. Vou precisar de uma explicação mais detalhada do que você está querendo dizer, só para ter certeza de que não há nenhum tipo de mal entendido entre nós dois. Motobi vinha andando, mudava sua aura e dizia: Senhor Hetsu, não há nenhum tipo de mal entendido aqui. Ao ver Motobi já na sua frente exalando uma intenção assassina, Hetsu atacava com sua direita, mas Motobi desviava, agarrava o punho de Hetsu com o queixo e ombro, em seguida batia com a palma no cotovelo a fim de quebrar. Hetsu se surpreendia, saltava e se desencilhava da torção. Ele pousava em guarda e Motobi se virava vagarosamente. Ele aguardava à frente e Hetsu comentava massageando o braço. Essa dor. Surpreendente. Você quase destruiu meu cotovelo com aquele movimento. Motobi alertava. Eu sou seu oponente, Hetsu Kaiô. Eu aconselharia você a não se conter. O que farei com você ainda será muito melhor do que ser cortado por Miyamoto Musashi. Kaku e Hetsu absorviam aquelas palavras e Hetsu saltava. Com a sua direita ele atacava, mas Motobi bloqueava, torcia o braço de seu oponente, mas já tomava um golpe no corpo. Porém, mesmo com dor, Motobi se forçava a torcer o braço de Hetsu, mas esse último dava um passo pra frente, colocava a mão no chão e se reposicionava para subir um chute certeiro no rosto. Motobi largava a torção, caía de bunda no chão e Hetsu pisava forte no chão em guarda. Ofegante e sangrando, Motobi sorria. Hetsu apenas respirava ofegante. Katsumi pensava. Ele é forte. Sim, eu já sabia que Hetsu Kaiô era muito forte, mas eu não sabia que Motobi Zou estava nesse nível. Motobi se levantava sorrindo e dizia: exatamente como eu esperava de Hetsu Kaiô, um dos grandes nomes do torneio máximo que eu não consegui performar. Parece que você é realmente mais forte do que eu, mas não é mais forte do que Miyamoto Musashi. Motobi simulava uma espada com os dedos e Hetsu olhava estranhando aquilo. Só que no mesmo instante, galera, Motobi Zou sentia um impacto. Era um soco de Kaku Kaiô, que fazia ele desmaiar na hora. E o velho mestre dizia: ora, ora, seu idiota, o que diabos pensa que está fazendo em uma luta? Bem, ele até que era uma boa prática para tal oponente. Mas se continuasse assim, Hetsu, você teria que se desculpar com Miyamoto Musashi. Quando Hetsu Kaiô iria dizer algo, Kaku interrompia dizendo: vou tentar meu melhor. Se for dizer isso, saiba que não é esse tipo de luta que você terá. Os dois ficarão no mesmo lugar. Só isso já é cortesia o suficiente da parte dele. Hetsu absorvia aquelas palavras e Kaku finalizava: por favor, faça uma pausa por agora.
Hetsu reverenciava Motobi, que ficava desmaiado no chão, e a cena ia se afastando do Shinshinkai para o Tokyo Domo. Abaixo do mesmo, as luzes da arena subterrânea eram acesas, e no centro estava Mitsunari Tokugawa, que olhava de um lado para o outro e pensava: amanhã à noite, nessa arena, a multidão vai rugir, mas também vai chorar, até que todos caiam em silêncio. Tokugawa olhava para a areia até que ele se assustava, pois via sangue espalhado por toda a areia. Ele gritava assustado, pois aquilo seria um prelúdio do dia seguinte, algo que o destino já alertava Tokugawa. Em seguida, o narrador finalizava: essa é a noite anterior, antes da liberação de armas ser suspensa dessa arena. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Momento épico vindo aí, essa luta do Motobi contra o Hetsu é muito bacana, pois o Kako Kaiô fala uma coisa muito bacana: se a luta tivesse continuado, Hetsu Kaiô teria que se desculpar com Musashi. Por que ele disse isso? Será que Motobi daria trabalho a ponto de fazer Hetsu perder a luta? Ou será que seria uma luta tão dura que Hetsu ficaria ferido? Enfim, algo que não sabemos. Mas se curtiram o vídeo, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, galera. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.